Oi pessoal, continuando então a falar sobre formulários, existem outros marcadores que a gente pode usar dentro de formulários para fazer interface com o usuário, e existem outros tipos de input, né? O input é um marcador que com esse type aqui a gente tem várias formas de interface diferentes usando o mesmo marcador, tá? Então, por exemplo, a gente viu o input type submit, que faz esse botão aqui, que serve normalmente para enviar os dados para o servidor. Existe o input type reset, que serve para a gente reiniciar o preenchimento de um formulário. Então, por exemplo, input type reset. Aqui no vale a gente vai especificar alguma coisa como reiniciar. Ele faz um botãozinho parecido com o do enviar, com o submit, só que você reinicia o preenchimento do formulário, tá? Existe um tipo de input que é o input type rádio. O input type rádio faz aquele botãozinho normalmente redondo para você selecionar dentre opções, né? Muito usado, frequentemente usado para sexo, por exemplo, né? Então, sexo dos pontos. Você vai ficar tentado a dizer que sexo é o label para as opções, né? Masculino e feminino, por exemplo, né? De uma certa forma até está certo, mas a gente não usa quando a gente tem opções com o botão de rádio, a gente não usa esse label aqui, marcar como label, porque a gente vai ter dois botões, né, um masculino e um feminino. O que identifica o botão mesmo, a informação que vai ser enviada com o botão, é isso aqui, né, masculino, então feminino. Então isso aqui que vai ser o label pro seu botão. Isso aqui vai ser, a gente pode marcar como um parágrafo normal, tá? Então sexo aqui vai ser um parágrafo normal, P aqui. P já foi. Isso aqui eu quero colocar o botãozinho na frente do label, né? Na frente desse masculino aqui que vai ser o label. Então eu vou colocar um input aqui. Input type igual a rádio. Aqui, assim, tá? Esses dois aqui, em masculino e feminino, vão ser botões de rádio, né? Vamos ver como fica assim, está incompleta ainda, mas bom, eu deveria colocar. Essa não é a melhor forma de controlar a disposição das coisas dentro de um formulário, não, dentro de uma página, não, mas eu vou colocar um BR aqui só para ficar mais aceitável, né? Poderia até colocar 2 para separar os dois botões dos campos normais do formulário. Tá? Isso é apresentação, a gente deveria controlar com o CSS, mas vamos fazer uma gambiarrazinha aqui só para ficar bonitinho e a gente poder testar, tá? Bom, os botões de rádio, lembra que as coisas para serem enviadas para o servidor tem que ter nome, né? Então esse aqui vai ser um outro erro comum, né? Você vai ficar tentado a fazer isso, né? Masculino, e aqui feminino, nem feminino. O que acontece aqui? Isso é mais ou menos natural, as pessoas tendem a fazer isso, né? Mas olha o que acontece. Quando você dá dois nomes diferentes para essas coisas aqui, o navegador masculino e feminino, o navegador entende que isso aqui são coisas independentes. E aí eu consigo marcar tanto um quanto o outro. Se eu quiser que isso aqui funcione como um grupo, pensa assim, masculino e feminino vai enviar uma informação só, sexo, né? Que vai ser ou masculino ou feminino, mas é uma informação só, sexo. Então eu tenho que colocar o mesmo nome para os botões, para o navegador entender que isso aqui é uma coisa só. Normalmente, sexo, né? Então se eu colocar o mesmo nome para os dois, olha o que acontece. Masculino desmarca o feminino e vice-versa. Eu falei que isso aqui é o label, né? Então eu devo marcar masculino e feminino como label. Poderia colocar um ID e fazer como a gente estava fazendo aqui, ou eu posso envolver tanto o input quanto o seu label no marcador label e a associação já está feita, é até mais fácil. Você pode fazer isso quando for possível, tá? Então, esse label aqui envolvendo
tanto o botão quanto o que eu quero que seja o label. Dessa forma. Aqui vai para lá envolvendo tudo, tá? Olha só, eu não atualizei ainda, tá? Então o label não está funcionando. Uma das vantagens de se associar o label ao botão é que quando eu faço a associação corretamente, eu posso clicar no label e ele entende que eu estou querendo selecionar aquele botão. Aqui eu não salvei ainda, então não tá feita a associação do label com o botão. Eu clico em feminino, masculino e ele não entende nada, né? Se eu salvar isso aqui agora com a associação feita, atualizar o meu navegador, eu clico no label, ele entende que eu estou querendo clicar no botão. Isso aqui, principalmente para celular, pode ser bem útil, pode ser bem importante, tá? Ok. Outro tipo de input é o checkbox. Checkbox é aquela caixinha que você marca ou desmarca, normalmente envia para o servidor uma informação booleana, uma informação que é sim ou não. Então, por exemplo, você quer que a pessoa digite se ela é maior de idade ou não. Então, eu quero um quadradinho e maior de idade, por exemplo, né? Então eu posso colocar, para fazer o quadradinho, um input type igual a checkbox, tá? Para ser enviado para o servidor tem que ter um name, então maior idade, né? Acabou o meu checkbox. E aqui o que vai aparecer escrito, né? Maior de 18 anos. Para a pessoa marcar. Quero associar esse maior de 18 ao input, até para ter aquele efeito que a gente conseguiu aqui no rádio, a mesma coisa, poder clicar no texto e selecionar o botão. Só para a gente rever isso daqui, deixa eu colocar só um BR para quebrar uma linha aqui. Se eu der um F5 aqui, eu clico no maior de 18, não acontece nada, eu tenho que clicar no quadradinho mesmo. Se eu fizer a associação do label corretamente, label envolvendo tudo, né, para fazer a associação, salvei, F5, se eu clicar agora no label, ele entende que esse label está associado a esse input, ele marca lá direitinho. Então marcar esses labels é interessante, além da página ficar correta, fica mais fácil de usar também, para o seu usuário usar essa página, fica mais fácil, né? Outro tipo de input é o input type file, tá? Então vou colocar aqui no final, o input file é arquivo em inglês, e o input type file serve para a gente deixar o usuário enviar um arquivo para o servidor. Normalmente foto, né? Você quer que o cara possa fazer upload de uma fotinha dele para o perfil dele, alguma coisa, por exemplo, né? Então eu posso colocar aqui um input type igual a file, file é arquivo em inglês, né? Mesma coisa, eu preciso colocar um name igual a alguma coisa, por exemplo, foto, tá? Vou colocar um label aqui, label aqui, isso aqui vai ficar meio grande, vou dividir em duas linhas, vou colocar aqui arquivo com foto, 2 pontos. Vamos ver como fica lá no navegador. Aqui, arquivo com foto, e aí o input type file faz esse botão, diz que não tem nenhum arquivo selecionado ainda. Quando eu clico no botão browse, eu posso escolher um arquivo e o nome do arquivo aparece aqui, e na hora que eu enviar, esse arquivo vai ser enviado para o servidor. Eu vou poder guardar esse arquivo em algum lugar lá no servidor, fazer o que eu quiser com esse arquivo lá no servidor, tá? Só um detalhe, existem algumas restrições para esse tipo de input aqui, o file, no formulário. Eu só consigo enviar arquivos se eu usar o método de envio POST, e eu tenho que especificar uma cláusula aqui em que type igual a multipart barra form tracinho só
data. Tá? Então eu tenho que especificar, eu tenho que usar o método post, não posso usar o método get, e esse multipart form data está dizendo, meu formulário tem dados digitados e tem um arquivo, então são duas partes, multipart, tem dado do formulário e tem dado do arquivo, multipart form data. Se eu não especificar isso, eu não consigo enviar arquivos para o servidor. Tá? Então lembrem-se disso, você pode economizar tempo, né? Eu pelo menos perdi muito tempo até descobrir isso, perdi muito tempo tentando descobrir por que meu arquivo não chegava no servidor e era isso. Espero que vocês não tenham a mesma experiência. Outros marcadores que a gente pode colocar num formulário são text area. Text area serve para a gente incluir no formulário um espaço para a pessoa digitar um texto multilinha. Tá? Então eu posso colocar aqui text area. O text area sempre vai usar o barra text area. Eu posso especificar o texto que vai aparecer como padrão aqui, né? Por exemplo, digite um comentário, tá? Se eu salvar isso daqui, olhar aqui no navegador, tá? Então, digite um comentário, é o que aparece inicialmente digitado aqui, mas eu posso trocar, né? Como se fosse o value lá do input type text, tá? Se eu deixar desse jeito, o que a pessoa digitar não vai ser enviado para o servidor. Eu tenho que colocar um name aqui, lembre-se sempre disso. Comentário, tá? Posso controlar o tamanho desse text area, um pouquinho diferente do input type text. Eu posso especificar aqui um rows para dizer o número de linhas que eu quero. Por exemplo, eu quero 5 linhas. Quantas tem aqui? Umas 3 talvez. Se eu especificar 5, ele vai aumentar um pouquinho aqui. E posso especificar aqui um calls igual a tempo, por exemplo. Salvei, se eu olhar aqui, aumentou um pouquinho aqui, vocês viram? Vou aumentar mais para ver. 40. E aumentou aqui, tá vendo o número de colunas que a pessoa pode digitar. Esses marcadores, eles têm várias outras opções que a gente não está passando por todas, a gente está passando pelas mais comuns, exemplificando. Então, você vai precisar necessariamente consultar a documentação desses marcadores para saber quais desses atributos aqui, dessas opções, você pode usar, estão disponíveis e você pode usar. Você usa a internet, então você está acostumado a preencher formulário, então o que você vê lá no formulário é possível, é só você pesquisar, descobrir como usar na documentação, e você tem que ser capaz de usar a partir da documentação, consultando a documentação. Tá? Não só a gente tem marcadores, a gente não vai conseguir cobrir todos os marcadores, existem marcadores que a gente não vai ver, mas existem opções, complementos, atributos dos marcadores que a gente não consegue ver todos também. Você vai ter que ser capaz de olhar a documentação. Até porque, mesmo que a gente visse, você não ia lembrar. É muita coisa para guardar na cabeça. Você tem que ser capaz mesmo de consultar quando precisar. Tá? Outro marcador de formulário, o último que a gente vai ver, é o select. O select é sempre select barra select também. Ele faz aquelas caixinhas onde você pode selecionar uma entre várias opções, pode ser mais de uma também, a gente vai ver como. Mais ou menos como a mesma função do botão de rádio, só que o botão de rádio a gente usa quando são poucas opções normalmente, e o select quando a gente tem mais opções. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira escolher, que o usuário informe qual é a cidade dele, né? Então, vamos pôr um label aqui, cidade, 2 pontos, vou querer quebrar a linha aqui, esse barra label vai lá para baixo envolvendo o select para fazer a associação dessa palavra cidade, label, para esse select aqui. Se a gente olhar agora, o select está vazio, né? Não tem nada aqui. Eu tenho que colocar opções para o meu select. Tá? Então, dentro de um select, a gente coloca opções usando o marcador option. Tá? Então, aqui, por exemplo, juiz de fora. Salvei. Só vou ter uma opção. Vamos colocar mais opções de uma vez para facilitar aqui. O option
ele via de regra vai ter um value, tá? Value é o valor que vai ser enviado para o servidor quando a pessoa selecionar juiz de fora. Pode ser um código, por exemplo, juiz de fora vai ser 032, tá? Poderia ser um código, ou pode ser um código alfabético, ou você pode escrever mesmo juiz de fora, se você quiser, né? Aí, o interessante é que você pode mostrar uma coisa para o usuário e enviar um código, enviar uma outra coisa para o servidor, tá? Então, vamos colocar mais algumas aqui para a gente poder ver como é que fica lá na página. E aí a gente poderia colocar aqui Barbacena BQ, o pessoal normalmente usa BQ, Barbacena querida, isso é uma cidade deles. Rio Pomba, código SRPO, acabei de inventar. Rio Pomba, salvei. Vamos ver como fica lá no navegador. Juiz de Fora, Barbacena, Rio Pomba. Ficou esquisito porque o label ficou aqui, né? Talvez eu devesse colocar um BR depois desse text area aqui também, ia ficar mais parecido com uma coisa real. Vamos lá. F5, isso, agora melhorou. Barbacena, Juiz de Fora, Rio Pomba, tá? Volto a insistir, existem várias opções aqui que a gente tem que aprender a usar, a gente tem que aprender a consultar e descobrir isso via documentação, tá? Então, por exemplo, se eu reiniciar o meu formulário, Juiz de Fora é o primeiro, ele é o padrão, o meu select, ele mostra Juiz de Fora selecionado quando o formulário é carregado ou quando eu clico em reiniciar. Se eu quiser que seja Rio Pomba, eu posso marcar ele como selected, aí ele já aparece selecionado, selected. Se eu fizer isso e reiniciar o meu formulário, Rio Pomba, eu posso mudar, é lógico, mas Rio Pomba vai aparecer selecionado inicialmente, tá? Existe um atributo size aqui que a gente usa para abrir esse combo box aqui e mostrar várias opções na tela simultaneamente. É mais fácil mostrar do que explicar. Se eu colocar aqui size igual a 3, eu estou dizendo eu quero 3 linhas abertas, tá? E aí o navegador faz isso, mostra 3 linhas e a pessoa vê as 3, pode selecionar uma delas ou mais de uma. Se eu quiser que a pessoa possa selecionar mais de uma, vamos dizer, se fossem cidades que eu gosto, né? Não é cidade de nascimento, que é uma só, mas cidades que eu gosto, eu quero deixar a pessoa selecionar mais de uma. Eu especifico aqui múltiple, salvei, e agora a pessoa clica, Ctrl apertado, clica em outra cidade, ela pode selecionar mais de uma. Todas as cidades selecionadas vão chegar lá no servidor sob essa identificação aqui, mas como um array, né? Como um array com várias cidades associadas a esse mesmo nome aqui, tá? É isso aí, pessoal, por enquanto é só. A gente continua na próxima aula já falando sobre CSS, a gente vai começar o CSS na próxima. Até lá!